Gente, a paz do Senhor. Hoje eu vou falar sobre o sofrimento de José, né? José era um dos filhos de Jessé, né? E a história conta que José teve um sonho, né? E esse sonho incomodou seus irmãos, né? José, filho mais novo, né? Depois de José vem Benjamim, mas na verdade ele era o seu filho o mais novo que seu pai mais amava, né? Fora de Benjamim, né? José, ele era um dos filhos que seu pai amava, como eu já falei. E por ele ser amado do seu pai, os seus irmãos já o odiavam. E além dele ser amado pelo seu pai, ele era obediente, né, ao seu pai, que ele levava mantimento para os seus irmãos. E os seus irmãos ficavam com inveja, né, por ele ser o queridinho do seu pai. E certa vez José, né, ganhou uma túnica talar, ou seja, uma túnica colorida, né? Imagina agora, né, os irmãos de José, a ira que eles ficaram, porque além dele ser o querido do seu pai, ele ganha uma túnica, né? Gente, eu dei uma paradinha rapidinho aqui, mas é isso, né? Continuando, né? Eu parei onde? Parei na parte da túnica. E aí seus irmãos o odiavam ainda mais. E José teve um sonho, né? Teve um sonho, né? Esses são os do sofrimento de José. A história, essa é a história, e depois vem um sofrimento, né? José teve um sonho. E nós sabemos que o sonho de José, né, trouxe ira, né, aos seus irmãos. O que foi que José sonhou? Desculpa aqui, gente, que a câmera tá dando um problemazinho aqui. Pronto. O que foi que José sonhou, né? Tem o sonho que ele teve dos 11, 12, né? Dos 11 moios, né? Que se curvava diante dele. E do sol e a lua e 11 estrelas, né? Que também se curvavam a ele, né? O serviam, né? E aí o que depois, né, que José teve esses sonhos, seus irmãos ficaram a imaginar: será que José vai governar ou reinar sobre nós? E nós sabemos que todo sonho que nós temos tem um propósito, né? Deus nos dá o sonho e nesse sonho, né, vai acontecer algo e a gente precisa, né? Como o Senhor deu sabedoria a José para ele interpretar sonho, ele pode dar hoje, né? O dom de interpretação de sonhos, porque quando ele faz, né? Quando ele tem uma promessa na vida de alguém, ele cumpre, né? E por isso que nós não podemos duvidar dos dons que Deus dá. E José tem o dom de interpretar sonhos, né? Sabemos que isso é um dom, né? Um dos dons que o Senhor dá a uma pessoa. Mas não para por aí, né? A Bíblia diz que quando José foi levar comida para os seus irmãos viram de longe, disseram: lá vem o sonhador, né? Lá vem o tal sonhador. Então José era odiado dentro de casa, no campo, onde ele chegava, né? Ele era odiado pelos seus próprios irmãos, né? Sabemos que não é fácil a vida de um servo ou de uma serva de Deus, né? Que se dispõe ou a orar, ou a buscar a Deus, ou a ser fiel, qualquer coisa que fizer, vai sofrer uma perseguição, né? E José sofreu, né? Mas ele chegou onde o Senhor queria. E eu quero dizer outra coisa: quando o Senhor dá um sonho, ele realiza, né? Quando o sonho vem da gente, às vezes se frustra, né? Nós somos falhos, mas quando o sonho vem de Deus, ele não se frustra, porque foi o próprio Deus que falou, né? E eu já vivi, né, coisas que o Senhor já disse: eu vou fazer assim, assim, e fez, né? E o importante é a gente não contar, né? Muitas coisas a gente não pode contar para ninguém, só para Deus,
porque ele que disse que ia fazer, né? E as pessoas não têm o poder de fazer. Elas podem até atrapalhar, querer atrapalhar, né, ao invés de ajudar. Muitas pessoas preferem atrapalhar do que ajudar. Mas o importante é você e Deus, né? Não é ninguém. É certo que o Senhor usa pessoas para nos ajudar, né? Amigos, mas nem todo amigo a gente pode confiar, né? Tem amigos que estão ali para ver você contar uma derrota e depois sair falando a outra pessoa, né? Isso, que tudo que você contou, né? E ainda aumenta mais um pouquinho. Então, voltando para a história de José. José foi, né? Quando eles viram José chegando, disse: lá vem o sonhador. E pegaram José, né? Iam matar José, ia entregar. Os planos deles era de matar um cordeiro e levar para o seu pai, né? O sangue mostrando que tinham matado José. Mas não era plano do Senhor, né? Que José morresse ali, sem ver os seus sonhos se concretizar, né? Aí pegaram ele, tiveram uma ideia, fizeram uma cisterna e colocaram ele lá, jogaram José lá, né? Para tentar, né, matar os sonhos dele, né? Talvez ele, ali naquele momento, né, se fosse os seus sonhos, ele tinha se frustrado, tinha acabado, tinha parado de sonhar, né? Porque ali naquela cisterna ele chorou, né? Gritou, né? Quem sabe. E ele não... ele se abalou, sim, mas não tinha nada a ver com o sonho, né? Porque o Senhor dá o sofrimento, o processo a gente tem que enfrentar. Mas o sonho quem cumpre é Deus, né? Então ele estava ali sofrendo, Deus colocou ele lá para ele sofrer, né? Na verdade, os seus irmãos colocaram, mas foi permissão de Deus. E ele ia sofrer, certo que ele ia sofrer, né? Mas o propósito de Deus era lá na frente, né? Muitas vezes a gente passa por um processo, né? Pra gente chegar lá, no propósito, não pode, a gente não escapa do processo. Tem que passar pelo processo. E foi assim que o José, pegaram ele, né? Pra não deixar ele morrer lá, pegaram ele. Ia passando uma caravana de ismaelitas. E eles fizeram o quê? Venderam José por 30 moedas, né? Sabemos que as nossas vidas não tem valor, não tem um preço, né? Por muitas vezes às vezes a gente se sente abatido, né? Entristecido, angustiado, cabisbaixo. Mas, e às vezes achamos que não temos nenhum valor. Para que foi que o Senhor me chamou? Para que foi que o Senhor colocou eu aqui nesse mundo? Para sofrer? Mas a gente tem um grande valor para o nosso Deus, né? Por mais que as pessoas não nos dê o valor, né? O mínimo valor, né? Porque só quem pode dar o valor que a gente tem é Deus. Nem o mínimo elas não dá. Mas o Senhor está nos vendo, né? Ele dá valor a nós. Porque se Ele não desse, a gente não estaria nem com vida. Porque só de estar vivo, respirando o ar que Deus deu, é um valor que Deus nos deu, né? Ele confiou a nós uma missão. Por mais que seja dolorosa, seja sofrida, mas Ele nos confiou. E é de nós se nós não fizermos. E venderam José para o Egito, né? E José, Potifar, né, comprou José como escravo, venderam como escravo, foi parar na casa de Potifar, como todos já conhecem a história. E a mulher de Potifar, né, acusa José, né? Aí José, vendido como escravo, né, foi parar lá na casa de Potifar, foi parar na prisão depois, por causa de uma mal acusação, ou uma acusação falsa. Aí chega lá na prisão, né? Vê como tudo é plano de Deus. Quando chega na prisão, o que foi que aconteceu? Dois prisioneiros tiveram sonhos diferentes. E ele decifrou os dois, né? Vê que o Senhor usa a gente até mesmo ou no deserto, ou no vale, né? Ou na prova, ou na prisão, onde for, não importa o lugar. Deus usa, né? Até chegar onde Ele quer. E Ele usou o José lá, interpretou o sonho do copeiro do padeiro. E sim, José, né,
Eles não encontraram prova. Mesmo que a mulher tinha dito, mas ninguém tinha visto, não tinha uma prova. E quando eles não encontram prova, fica mais difícil, né? Aí eu sei que Faraó teve um sonho e chamaram os magos, adivinhos, feiticeiros, todos para o reino, para interpretar o sonho de Faraó, perdão. Mas não tinha ninguém capaz de interpretar sonhos. Quem foi que eles chamaram? José, muito bem, né? José tinha esse dom vindo de Deus. Sabemos que o dom era de Deus, né? Não era dele. Nada que o Senhor nos dá é nosso. É de Deus. Se ele quiser, ele pode tirar, né? Se ele quiser, ele tira. Se ele não quiser, ele não tira, né? E sabemos que até pra gente falar, a gente tem que ter a permissão de Deus, né? Pra respirar, pra tudo. Tem gente que pensa que não depende de Deus. Pra ver, né? Eu contar algo pra vocês. Até pra me levantar da cama, né? Uma vez, eu tava passando por um processo e nesse processo, nem força já não tinha de se levantar da cama. E quantas pessoas não têm força nem de se levantar da cama? Força mesmo. Não. É força mesmo. Não é moleza, não é nada, não é preguiça, não é nada. É forças que faltam. Porque há uma guerra espiritual, né? A Bíblia diz que, né, tem as potestades do ar, né, tem os inimigos que tentam, de uma forma ou de outra, tentar nos atrapalhar. Eles lutam, o inimigo das nossas almas luta 24 horas, tentando, rodeando, procurando alguém para tentar tragar, né? Que o trabalho do nosso adversário é matar, roubar e destruir. Enquanto ele não fizer nenhum desses três, ele não vai sossegar, porque é o trabalho dele, né? E voltando para o assunto de José, eles, né? O padeiro foi enforcado, né? Como vocês sabem da história, e o copeiro voltou para o palácio servir a Faraó. E lá ele lembrou, né? Lembrou de José. Quem lembrou? O copeiro, né? Que tinha interpretado o sonho dele. Passou-se alguns tempos, né? Não foi logo um dia depois, não. Ele só lembrou dele quando precisou, ou seja, quando o sonho, para interpretar o sonho. Ou seja, Deus sabe a hora exata de nos usar. Às vezes a gente está passando por um deserto, por uma prova, por um vale, mas fique ali, no lugar que Deus lhe colocou, porque chegar o tempo, Deus vai usar, a gente sofre onde está. Sofre. Mas quando chega o tempo, a gente sai cantando vitória, né? Tudo na vida da gente, do crente, tem um propósito, né? E às vezes do ímpio também, das pessoas que não servem a Deus ainda, que mais um dia vai servir, tem um propósito, porque às vezes a gente não entende e coloca a culpa em todo mundo, mas há um propósito, né? A Bíblia diz que tudo que acontece debaixo do céu tem um propósito, né? Tem um propósito. Eclesiastes 3, né? E José interpretou o sonho de Faraó, né? E, né, a palavra é essa, né? Vai chegar o dia, a hora exata, o momento exato, Deus lhe honrar, né? E José foi honrado, José passou a ser governador, colocou, né, para o sonho que Faraó teve, que ia ser 7 anos de fartura, mais 7 anos de escassez, de fome. Deus honrou, trouxe os seus irmãos do Egito e eles foram servidos por José, né? Imagina quem nos odeia, quem nos persegue, quem nos maltrata. Às vezes a gente, eu vou fazer algo, vou fazer um culto, né, de ação de graça. Não vou convidar fulano não, que foi ele quem planejou isso. E imagina quando chegar no dia, tá todo mundo sentadinho, faz aquele banquete, e você olhando no rosto, né, das pessoas. Porque o Senhor não nos quer, né? A Bíblia diz que, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Porque o Senhor não nos quer desunidos, né? Somos igreja do Senhor, somos corpo de Cristo, temos que andar unidos, né? Até chegar o dia perfeito, né? O dia em que o Senhor vai nos buscar, vai nos levar para a glória. Nós vamos cantar como os anjos, querubins, serafins, entoando para sempre, né? Não é só um dia, não. Às vezes a gente sonha algo bom, né? É só um dia.